Gravando a nossa aula. A aula de hoje nós vamos começar a discutir um pouco o direito de família, ou como alguns autores e doutrinadores gostam de chamar, direito das famílias. Inclusive o pessoal do IBDFAM utiliza bastante essa terminologia. Existem atualmente uma discussão legislativa que seria o Estatuto das Famílias, mas enfim, eu vou utilizar o termo direito de família porque é o que nós temos positivados hoje, beleza? Só que nós precisamos, para começar a discutir o direito de família, a gente precisa começar a entender o atual estágio do direito de família. Nós temos que entender, e nós temos várias discussões principiológicas dentro do direito de família que são importantes. Então, no primeiro momento, nós vamos discutir essas questões principiológicas, para daí depois nós entrarmos ali direto começarmos a estudar o casamento propriamente dito. Beleza? O primeiro questionamento que eu faço aos senhores e às senhoritas é se seriam as normas de direito de família essencialmente de ordem pública ou cogentes, pois elas estariam relacionadas ao direito existencial. Então, lembram lá, na primeira aula, no primeiro módulo que nós trabalhamos a parte geral, quando eu fui falar de um novo paradigma do direito civil, eu disse que uma das características do nosso Código Civil é que a gente não trata tanto apenas das questões patrimoniais, mas a gente traz também vários aspectos existenciais, e que isso dá uma mudada na própria ideia do direito privado. E isso, se os senhores e as senhoritas forem olhar lá no título, no capítulo relacionado ao direito de família, vocês vão perceber que primeiro trata questões relacionadas às pessoas, para depois tratar as questões patrimoniais. Isso é uma ideia do Código, de certa forma, deixar claro que o que importa, a finalidade do direito são as pessoas, dentro daquela perspectiva de personalização do direito privado. Beleza? Pois bem, o professor Flávio Tartucci, ele é um grande entusiasta dessa ideia de que o direito de família, ele é essencialmente, e ele tem normas de ordem pública. Daí nós temos que lembrar que na ordem pública não podem ser afastadas pelas partes, só que nós temos várias discussões que podem ser feitas. Porque, de um lado, de fato, nós estamos estudando alguns institutos que são de extrema importância para a sociedade, pois, afinal, a família é a base da sociedade, com base nas nossas normas, na nossa norma constitucional. Por outro lado, nós não podemos esquecer que, aliado à dignidade da pessoa humana, eu tenho que ter uma ideia de intervenção mínima do Estado. Então, o que isso quer dizer? O Estado ele não pode, a qualquer momento, vir intervir ali na minha família, não é verdade? Eu preciso respeitar a autonomia privada. A primeira discussão que eu faço, e essa discussão é muito importante em tempos de pandemia, é se seria possível um contrato de namoro. Tá? Atualmente, a gente vê bastante discussões no âmbito do STJ, do chamado namoro qualificado. O que seria o namoro qualificado? É aquele que é bem próximo da união estável, mas não chega a ser uma união estável. Então, se questionou muito agora com a pandemia, principalmente muitas pessoas, enfim, um namorado ou namorada mudando a casa do outro e convivendo junto, se seria possível as partes estipular um negócio jurídico chamado contrato de namoro. Qual que seria a ideia desse negócio jurídico? A ideia desse negócio jurídico chamado contrato de namoro seria, de certa forma, deixar claro que a intenção daquelas partes não seria em ter uma união estável. Isso é muito comum, por exemplo, no direito americano, né? Lá eles têm um instituto específico disso. Então, a primeira discussão que nós temos, quando eu penso aí se o direito de família seriam normas essencialmente de ordem pública ou normas cogentes, se eu poderia ou não poderia fazer um contrato de namoro. Bom, a doutrina majoritária do direito de família, da civilística, vamos assim dizer, eles vão dizer que eu não posso fazer um contrato de namoro. Esse contrato de namoro ele não teria validade.
Aqui eu cito o professor Tartucci, então ele deixa claro já no começo do livro dele, de Direito de Família, no livro lá que eu falo é o curso, tá? Não o manual. Então ele deixa que é o volume 4, não, volume 5, perdoe. Então ele deixa claro que esse contrato ele seria nulo em razão de fraude à lei imperativa. O fundamento aí seria o artigo 166, inciso 6º. E ele também diz que o objeto é ilícito. Então teria fundamento a nulidade no artigo 166, inciso 2º. Aliado a ele tem o professor Pablo Stolze, que ele entende também que não tem validade, que este contrato seria desprovido de validade, porque a união estável, ela seria um fato da vida. Então, assim, a perspectiva de ambos os professores, e assim, vários outros doutrinadores, você vai encontrar também esse posicionamento, tá? A perspectiva desses doutrinadores seria o medo de utilizado como então eu faria um contrato de namoro para tentar afastar a união estável. Porque qual que é a ideia aqui? Justamente eu evitar a partilha de bens. E claro que muitas vezes esse contrato de namoro ele não vai ser feito por pessoas jovens. Geralmente ele vai ser feito por pessoas que já têm aí uma certa idade, tem um patrimônio, vamos assim dizer. Porque eu tenho que pensar o seguinte, ó, imagina, eu, Fábio Brasilino, com 50 e poucos anos, eu tenho um patrimônio de 2 milhões, e eu começo a namorar uma outra pessoa também, que também tem a mesma idade que a minha, ela também tem um patrimônio considerável. E a gente, de fato, não quer que aquilo ali, a gente não quer transformar aquilo ali numa união estável, a gente não tem esse desejo, né? E, a depender da situação, eu não vou ter uma segurança jurídica, porque como a união estável ela é uma questão fática, vise o exemplo aí que nós temos da discussão do Gugu, não é verdade? Olha o problema que nós temos aí na discussão do Gugu. Como ela é uma situação fática, que segurança jurídica que eu tenho? Então, o contrato de namoro, na realidade, ele serviria mais como uma forma de prova. Estão vendo? Como uma forma de prova. Claro, pessoal, que aquilo que está pactuado nesse negócio jurídico, ele tem que refletir a realidade do casal, não é verdade? Eu não posso escrever no papel uma coisa e fazer outra. Isso também nós vamos ver mais para frente que tem muitas discussões práticas, por exemplo, na validade de alguns documentos que são feitos aí para falar que a união estável, o regime adotado foi de separação consensual de bens. Então, de repente, aí, você tem no papel um regime de separação consensual, mas na prática, de repente, não ocorria aquilo. Estão vendo? Então, a gente tem que ver aí se poderia ou não. Bom, claro que nós temos alguns problemas quando eu falo em contrato de namoro, para a gente saber o posicionamento jurisprudencial. Por quê? Como nós estamos falando em ações de direito de família, então, geralmente, você não tem acesso aos julgados, tá? Então, até pouco tempo atrás, no próprio site do TJ Paraná, você não conseguia encontrar jurisprudência relacionada às câmaras que discutem direito de família. Hoje já mudou isso. E, então, você conseguia, por exemplo, se você tivesse contratado alguns buscadores privados. Então, você conseguiria ter acesso. Então, quer dizer, o nosso acesso às decisões do direito de família, elas são muito limitadas, tá? Por isso eu coloquei aqui duas decisões que são contrárias, que a gente encontra na doutrina. Uma primeira, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e uma outra do Tribunal de Justiça de São Paulo. A primeira do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, os desembargadores, os julgadores, vão dizer que o contrato de namoro seria uma aberração jurídica. Mas vamos pensar, é uma decisão de 2004, tá? Uma decisão de 2004. E nós sabemos que o direito de família ele é algo muito atual. Ele muda sempre. É o ramo do direito civil que mais eu tenho alteração constante. E uma outra decisão do TJ de São Paulo. Mas essa decisão do TJ de São Paulo eu até concordo. Porque, na realidade, o que eles quiseram fazer? Eles quiseram entrar com uma ação de dissolução de um contrato verbal de namoro. Então, o que o autor da ação queria? Ele queria uma declaratória do Estado
falando que aquilo ali era um namoro e que foi dissolvido. Então, ele estava com medo, de certa forma, aí, de eventuais ações futuras. Então, claro que o contrato de namoro, ele não pode se prestar a isso, tá? Claro que tudo que nós em termos de planejamento matrimonial, quando nós falamos de planejamento sucessório, a linha, vocês vão perceber isso daí, principalmente na atuação enquanto promotores. Vocês vão perceber que a linha é muito tênue entre o legal e o ilegal, tá? Se nós pensarmos no planejamento patrimonial lá do direito empresarial, a gente vai perceber que aquela ideia que alguns utilizam de blindagem patrimonial, a linha é muito tênue entre o que é legal e que de fato protege o seu patrimônio, do que é, por exemplo, um crime. Então tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, quando eu utilizo holdings, enfim. Até dentro da ideia de holdings familiares, tá? E dentro da ideia do planejamento sucessório, enfim, também é a mesma coisa. Então tem que tomar muito cuidado do que é legal e do que é ilegal. Para que aquele negócio jurídico que eu vou fazer, pensando em um planejamento, para que esse negócio jurídico ele tenha validade. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Bom, alguns autores que são a favor. Nós temos o Zeno Veloso, que é um grande civilista, né? E ele fundamenta aí, o fundamento dele, para dizer que tem valor, é de que não há proibição. Então, me parece que é um fundamento válido. E aqui, a maior entusiasta do contrato de namoro é a professora Marília Pedroso Xavier. Ela é professora, é uma querida também, professora da Universidade Federal do Paraná. E nesse ano, agora de 2020, ela lançou o livro dela chamado Contrato de Namoro. Então, é um livro que, assim, tem sido muito discutido. Já no pré-lançamento quase acabaram as edições do livro. E esse livro é fruto da dissertação dela de mestrado, que foi feita na Universidade Federal do Paraná. Então, ela entende, sim, que o contrato de namoro é válido. Inclusive, já fez, né? Não está fazendo mais, mas ela fez várias lives tratando disso, sobre o contrato de namoro, principalmente para divulgar o livro dela, fez várias palestras. Talvez os senhores encontrem palestra dela no YouTube. E eu concordo com a professora Marília, porque me parece que, no caso aqui, o problema é de prova. Me parece que o problema é de prova. Acredito que, se a gente pensar na discussão do Gugu, tá? Claro que nós só sabemos aquilo que é divulgado pela mídia. E lembrando que o advogado da mulher do Gugu é Nelson Williams. É um dos grandes juristas que nós temos. Ou pelo menos os juristas mais bem-sucedidos. Com certeza ele é. Se quiserem seguir ele no perfil, vocês vão perceber isso. Bom, mas a gente percebe que a discussão ali da união estável é de provas. O problema maior meu é referente à prova. Então, me parece que, de fato, um contrato de namoro, ele tem que ter validade, sim. E eu, Fábio Brasilino, fundamentaria com o quê? Primeiro, artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, tá? Conjugado com, no âmbito infraconstitucional, artigo 425, que fala que eu posso fazer contratos atípicos, e o artigo 107, que diz da desnecessidade de forma especial. Então, me parece que, se aquele casal quiser externalizar de alguma forma que, de fato, aquilo ali é um namoro e não uma união estável, porque que nós temos que pensar, que nós vamos ver no futuro, qual que é o conceito de união estável, né? Então, o conceito de união estável está ligado à vontade das pessoas de querer constituir aquela família. Eu tenho que pensar nisso. Então, a partir do momento que eu tenho um documento que efetivamente aí reflete a vontade das partes, me parece que seria adequado, que seria muito adequado, que ele tivesse valor. Percebe? Claro que eu concordo com o professor Tartucci, com o professor Pablo Stouzi, que, de fato, se aquele contrato ele não refletir a realidade, então, se a ideia do contrato de namoro for para eu tentar fraudar alguma questão relacionada a, por exemplo, reconhecimento da união estável, me parece que ele vai ter nulidade mesmo. Então, percebem isso? Até nós vimos lá que, lá na nossa aula,
de negócios jurídicos que a fraude, enfim, a simulação, ela é umas questões relacionadas à nulidade do negócio jurídico. Então, me parece. Mas eu não vejo como nenhum impeditivo aqui as normas, independente da discussão, se a norma, se a maioria das normas do direito de família, se essencialmente as normas do direito de família são cogentes, então são de ordem pública, se isso dá ou não validade para um contrato de namoro. Claro que em termos práticos, meus queridos, a sugestão que eu faço para aqueles que pedem o meu assessoramento é que façam esse contrato de namoro, tá? Estipulando ali a vontade das partes, principalmente pensando no nosso Tribunal do Paraná, que o Pacta Sunt Servanda ele tem um valor muito grande, tá? Então, o nosso tribunal ele tende a manter os pactos privados. Isso é básico. Mas como garantia, que se coloque lá uma cláusula, pensando lá na terceira escada de Pontes de Miranda, pensando na efetivação aí desse negócio jurídico, que coloque-se uma cláusula que, caso aquilo se transformar em uma união estável, porque, de fato, o que vai dizer para nós se é namoro ou não vai ser um documento, não é verdade? O documento ele vai ser um instrumento de prova, isso é básico. Ele vai ser um instrumento probatório. Ele vai ser um elemento para, eventualmente, você ter mais segurança numa discussão judicial. Mas o que vai mandar vai ser a realidade fática, não é verdade? Porque daí eu concordo que direito de família são questões existenciais. Então, o que vale é o que ocorre na prática. Mas eu tenho aquilo ali como elemento de prova. Mas se a ideia minha é a proteção patrimonial, que se coloque uma cláusula neste contrato de namoro, em que caso ele aquela relação se transformar em uma união estável, então que veja bem, eu estou falando que não é, mas caso se transforme em uma união estável, que essa união estável teria como regime de bens o de separação consensual. Estão vendo? Então, de certa forma, eu teria mais elementos. Super controvertido isso que eu estou falando? Muito controvertido. Muito controvertido. Mas, enfim, seria uma forma, não é verdade? Seria uma forma de você tentar aí proteger o seu patrimônio, enfim, evitar essas discussões patrimoniais. Eu tendo a pensar que se eu tenho um contrato nesses moldes, fica bem difícil de desconstituir. Claro que o contrato, que daqui é um problema prático, né? Claro que esse contrato ele tem que ser feito antes, tá? Eu não posso fazer depois. Não adianta, quando eu já estou querendo separar, eu fazer um contrato com efeito retroativo, que o STJ diz que não tem validade isso. Então, para vocês perceberem como essa discussão referente ao contrato de namoro, especificamente, ela é um tanto controvertida e, de certa forma, o efeito prático dela muitas vezes é difícil, né? Porque pensem bem, quando a gente fala em um relacionamento, em regra, pelo menos na maioria das pessoas, elas não agem de forma racional. Então vai acontecendo, não é verdade? A hora que você já viu, já está acontecendo aquilo, enfim. Eu tenho uma tia, por exemplo, que ela namora há uns 20 anos. Desde que eu me conheço por gente, ela namora a mesma pessoa. Então eles já começaram o namoro já com uma certa idade, cada um mora numa casa, enfim, eles têm os relacionamentos públicos, vamos assim dizer, né? Enquanto casal, mas aquilo ali fica muito claro que é um namoro. Enfim, é uma opção deles, né? Aliás. Então, eles não quiseram, no decorrer da vida, enfim, formar uma família. Isso fica muito claro. Então, me parece que, em termos práticos, o contrato de namoro ainda ele vai encontrar algumas dificuldades, né? Porque ninguém sai pensando aí, fala, nossa, estou namorando, vamos assinar aqui um contrato de namoro, que nós estamos namorando, e a partir de agora nós temos aqui um documento, vamos reconhecer firma, né? Para não ter dúvida da data, aí sim eu vou te pedir em namoro. Não tem como eu pedir em namoro, chamar a gata para jantar no restaurante chiquérrimo, né? E junto com rosas na hora do pedido, eu entregar para ela um contrato com um tabelião do lado para reconhecer firma. Não dá, não é verdade? Mas, enfim, a depender da situação
do que querem, se querem uma segurança, ao meu ver, eu tenho essa possibilidade. Pensando sobre o ponto de vista de prova, que pensei bem, para desconstituir um documento que nem esse seria um pouco difícil, né? Se eu fizer mediante escritura pública, então, aí melhor ainda, porque daí daria até uma ideia de eventual pacto antinupcial. Mas fica aí uma primeira discussão no que tange aí que o direito de família tem essas questões relacionadas às normas de direito existencial, mas a gente tem que ter essa parte, essa liberdade, não é verdade? E por que a gente tem que ter essa liberdade? Aqui eu faço um paralelo lá com o direito penal. Vocês aqui, quanto futuros promotores, coloquem aqui no chat, por favor. Vocês preferem direito civil ou direito penal? Vamos lá, todos. Vamos ver se estão acordados. Ninguém vai me responder? Sem mentira. Sem mentir. Sem mentir, ok? Porque eu já estou acostumado, tá? Vocês querem ver quando eu dou aula de empresarial, então? Daí piorou. Isso aí, meu caro Evanildo, sem mentira. Como vocês podem perceber, o direito penal, claro que ele é bem mais empolgante, não é verdade? Mas o direito civil ele também é muito bom. Aliás, é o melhor ramo que nós temos, né? Direito privado, para mim, é o melhor ramo que nós temos. Esse negócio de direito penal aí é sub-área do direito. Brincadeiras à parte, mas por que eu falei do direito penal? Porque vocês vão gostar dessa parte. Bom, nós temos alguns autores que eles vão trilhar um caminho dentro de uma perspectiva de direito de família mínimo. Professor, direito de família mínimo? Sim, meus caros. Assim como nós temos direito penal mínimo. Não é verdade? Vocês que gostam de direito penal, o direito penal tem que tratar de todas as coisas? Não tem. Ele tem que tratar daquilo que é extremamente relevante. A última ratio legis. O resto deixa para os outros ramos. Inclusive, para vocês terem noção, a gente discute, né, se os crimes contra a honra deveriam existir. Ou se aquilo ali, de certa forma, eu estou oprimindo ou estou criminalizando a liberdade de expressão. Então, percebem quanto a isso? Bom, pois bem. O direito de família mínima, ele tem aqui algumas perspectivas, tá? Ele tem algumas perspectivas. Por quê? Uma coisa que eu sempre comento em aula, principalmente com os meus alunos de graduação, eu gosto bastante de dar aula para os alunos do primeiro ano, segundo ano, assim, eu gosto bastante. Eles estão vidrados, né? Querem saber tudo. Bom, pensem bem que loucura. Você é pai e você está com algum problema com a sua mãe. E de repente aquela discussão com a mãe do seu filho. E de repente aquela discussão ela vai para o Poder Judiciário. Aí uma equipe técnica que vai conversar durante 10 minutos com cada uma das partes, eles vão dar uma decisão de como que é melhor você cuidar do seu filho, em termos de guarda, em termos de convivência. Um promotor que você nunca viu, ou uma promotora que você nunca viu, vai dar lá a sua opinião, só que a opinião de promotor nós sabemos que na maioria dos casos é difícil o juiz que não acata, não é verdade? O que ao meu ver é um erro, porque então não precisaríamos ter os dois, né? Mas enfim. Então nós temos aí grande importância no parecer do Ministério Público, tá? Em termos práticos. E vai ter um juiz, uma juíza, que vai definir como que eu vou cuidar do meu filho, quem que vai cuidar e de que forma que vai cuidar. Pensem bem. Olha que loucura. E eu estou falando de pessoas que não convivem ali no dia a dia com a criança. Que não sabem. E nós sabemos que na prática o discurso do melhor interesse da criança, enfim, nós sabemos que na prática há uma tendência, enfim, dos pareceres serem sempre favoráveis para a mãe, que a mãe fique com a criança, isso é básico, acontece na maioria dos casos, e muitas vezes esses pareceres eles não levam em consideração várias questões, mas várias questões mesmo. No decorrer das nossas aulas eu vou contando alguns exemplos práticos dessa crítica que eu estou falando. Então pense que loucura. O Estado está intervindo de como que cuida daquela família. Estão vendo?
E dentro dessa ideia do direito de família mínimo, nós temos que pensar, e aqui eu começo por um dos princípios que eu entendo como muito importante no direito de família. Inclusive, várias discussões vão ser feitas atualmente, tá? Aqui o primeiro princípio seria o da liberdade ou da não intervenção no direito de família. O que isso quer dizer e por que eu comecei por esse princípio? E não pela dignidade da pessoa humana, que seria o básico, né? Porque eu tenho que pensar o seguinte, ó, o nosso Código Civil, lá no artigo 1513, ele vem e diz o seguinte, ó, é defeso a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Então, aqui nós vamos ter algumas discussões. Por exemplo, se uma família opta por participar de uma comunidade naturista, então todos vão ficar peladões lá. Ninguém tem que intervir. Percebe? Outros problemas práticos e discussões que nós tivemos. Os senhores e as senhoritas lembram de um caso de um artista cuja performance dele foi no MASP, se não me falha a memória, mas foi em São Paulo, tenho quase certeza que foi no MASP. Mas a performance dele, e aqui eu não sou crítico artístico, tá? Ao meu ver, é uma performance ridícula. Mas quem que sou eu, Fábio Brasilino? Eu não entendo nada de arte. Sou um zero à esquerda em questões artísticas, tá? Inclusive, uma vez, só para vocês terem noção de como eu sou zero à esquerda, uma vez eu estava na MASP, durante o doutorado, o pessoal falou assim, vamos visitar o museu, né? E eu louco para ir tomar uma, eu não queria visitar o museu. Tá querendo mais ir tomar uma, mas vamos lá, né? Vamos ser cult com o pessoal. E cheguei lá no MASP. E tem muitas coisas que para mim não faz sentido, tá? Talvez pela minha criação, enfim, mas para mim não faz sentido. Eu não tenho cultura para isso. E eu não tenho vergonha de assumir também, não. Eu cheguei lá, tinha um monte de galho de árvore jogado no chão. E eu quase não pisei nesses galhos. Rapaz, mas eu levei um fumo do segurança. Porque o segurança olhou e falou, meu amigo, você está pisando na obra de arte. Então, eu não sou. Eu olhei assim e falei, desculpa, né? Não sabia que esses galinhos aqui no chão eram obra de arte, mas era, tá? Então a gente tem essas questões, e eu tenho vários amigos que são profundos conhecedores de obras de arte, enfim, que eles falam algumas coisas que eu falo, nossa, ele conseguiu ver isso? É sério mesmo, porque eu não consegui, né? Por ignorância minha. Então eu não costumo não fazer críticas, porque eu não sei. Mas vamos lá, para a gente entender a questão de não interferência. Um caso que deu muita polêmica, que foi o ator nu, e a performance dele, e essa performance tinha um apoio teórico, enfim, vamos assim dizer, pelo menos das discussões que eu vi. Que quem estava próximo mexia no corpo dele, enfim, e daí aquilo para eles é arte. Então vamos partir do pressuposto que aquilo é arte. Sem entrar no achismo nosso, tá? Partindo do pressuposto que aquilo ali é uma arte. Então eu tenho lá um homem nu, que eu relo nele e eu posso mudar o corpo dele da forma que eu quero. Beleza, nesse espetáculo estavam os pais com uma filha, um filho, não sei, mas uma criança lá. Isso daí já gerou uma conversa do capeta. Deu bastante discussão. E aí, dentro dessa ideia de intervenção mínima, será que, de fato, o Estado tem que intervir da forma que eu estou cuidando da minha família, enfim? Se os pais estão lá, se não foi colocada a criança numa situação de risco, tá? Por mais absurdo que eu ache, do ponto de vista moral. Mas o Estado tem que intervir? Claro que você pode condenar. Liberdade de expressão está para isso. Tá? Mas o que eu falo é do Estado intervir. E aí que vem essa questão do princípio da liberdade e da não intervenção. Assim que muitas vezes o Estado não pode intervir, que isso daqui é um problema danado, de uma mãe, de um pai que leva um filho numa religião que fala que não pode comer determinadas carnes. Estão vendo? O Estado vai falar, não, isso aqui é um absurdo. Não, não pode. E quando eu falo aqui Estado, é em sentido amplo, tá? Eu falo isso porque eu já tive discussão prática que a mãe era católica, se tornou de uma determinada religião, que não pode comer determinadas carnes,
E o pai achava aquilo um absurdo. Então a gente tinha um problema. Pai católico, a mãe, daí eles separaram após ela ir para essa religião, e deu essa discussão. E, claro, defendendo os interesses do meu cliente, eu falava que aquilo ali, enfim, foi feito exames nas crianças para ver se de fato teve algum problema médico, né? Porque se tem algum problema médico, justifica. Mas a priori, poderia o Estado falar para essa mãe, obrigar essa mãe, falar, você vai ter que comer carne? Ah, não dá. Então o Estado tem que interferir o mínimo possível na família. E também, aqui eu cito a Declaração de Direitos Humanos, que aqui no Brasil não é muito comum, tá? A gente usar muito as normas internacionais, vamos assim dizer, mas elas são direitos fundamentais em algumas situações, né? Por força da emenda 45. Então, o artigo 12, ele diz que ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem o direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. O que isso está querendo dizer? Desde que a minha atitude dentro da minha casa, enfim, dentro da minha vida privada, não esteja interferindo na vida de ninguém, eu não posso ser privado da minha liberdade. Por mais absurdo que possa parecer a minha opção. Mas ela foi minha opção, não é verdade? Por questões religiosas, é muito comum variações no direito de família. Poxa vida, mas se trata seus filhos assim, mas enfim, não, é que a religião diz. Mas e daí? O problema são dos pais, daqueles familiares, a princípio, tá? Aqui nós estamos falando de regra geral. E também esse princípio da não intervenção ou do princípio da liberdade foi introduzido em 2009 pela lei da adoção, no artigo 100 do ECA, o inciso 7º, que diz quanto a isso. Então, pessoal, vocês enquanto futuros promotores, vocês têm que pensar em um momento de dar um parecer dentro dessa ideia de intervenção mínima. Então, vocês têm que pensar, deixar de lado o que vocês acham, tá? Achou, devolve pro dono. Tinha um professor meu que ele brincava. Se achou alguma coisa, pega para você, eu devolvo pro dono. Eu, enquanto professor de direito civil, falo, não pega para você não, né? E direito penal também, que é crime. Mas, enfim, então não pega, devolve pro dono. Então, a gente tem que deixar aquilo que a gente acha, porque muitas vezes o achismo nosso, ele se dá com base no que está escrito no papel, sem saber a realidade daquela entidade familiar. E eu tenho que tentar, na medida do possível, intervir a menor intervenção, o menos possível. Claro que, infelizmente, o nosso sistema, em algumas situações, nós vamos comentar mais para frente, em algumas situações o Poder Judiciário vai ter que resolver aquele litígio, né? Porque os pais não conseguem chegar a um consenso. Eu sempre brinco que é um absurdo, quase a totalidade dos clientes. Quando a gente vai falar sobre matéria de divórcio, mesmo que consensual, pessoal, eles falam assim, o que o juiz te diz? O que a justiça manda? Aí eu tenho que explicar, falar, meu querido, não é a justiça que manda. Quem está separando é você e sua esposa. Quem tem que saber como que vai ser criado o filho são vocês, não é o juiz. Não é o judiciário. Vocês são os pais. Então, assim, por uma própria criação nossa, né, uma coisa bem de brasileiro, nós temos essa criação meio que paternalista, usando um termo antigo, de querer deixar na mão de alguém, mas enfim, o problema é nosso, o filho é meu, o problema é meu, né? Bom, dentro dessa ideia aí do direito de família, nós também temos que pensar na cláusula geral de reserva da intimidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem algumas questões que eu posso, ou pelo menos eu deveria ter a opção de escolher ou não o que fazer. Aqui, os autores que vão discutir o direito de família mínimo, como vocês podem perceber, são autores de cunho mais liberal. Eles vão fazer algumas críticas, como, por exemplo, o artigo 1707 do Código Civil, ele diz que o credor
pode até não exercer, mas ele não pode renunciar ao direito a alimentos. E também aquele crédito meu não vai ser insuscetível de cessão, penhora ou compensação. Estão vendo? Tem autores que vão dizer que eu infantilizo as pessoas que estão ali, os sujeitos que estão dentro da família. Pensei bem, uma relação entre maiores e capazes. Por que eu não posso abrir mão do meu direito a alimentos? Se uma separação, as partes dizem que não que renuncia aos alimentos, por que eu falaria que eles não podem renunciar? Claro que no dia a dia lá você vai colocar na petição inicial, mas a terminologia correta que fala que as partes não vão querer exercer aí, ou que não precisam de alimentos, né? Então, muitas vezes os advogados acabam colocando lá, as partes renunciam reciprocamente aos alimentos, falando entre os cônjuges, tá? Mas o correto seria, na leitura aqui do artigo 1707, colocar que a parte não vão exercer o direito a alimentos porque não precisam, por exemplo. Então, eles não estão renunciando, mas sim não exercendo. Então, a gente tem várias críticas nesse sentido. Outra questão. O artigo 1521. Ele vai falar do que pode ou não pode casar. Se tudo der certo, vamos estudar ainda hoje. Quem pode ou não casar. E ele diz que o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte não pode casar. Então, quer dizer, imagine a seguinte situação, ó. Eu sou apaixonado por uma mulher, tá? E ela vai e casa com outro cara. Ela tá meio na dúvida se ela me ama ou se ama o cara. Eu gosto bastante de falar sobre novelas. Tem uma novela chamada Flor do Caribe, que é com a Grazi Massafera. A Grazi Massafera que foi uma atriz muito, muito criticada, mas que ela arrasou naquele Verdades Secretas, no papel que ela fez lá. Então eu gosto bastante de novela, tá, pessoal? Também assumo essa questão aqui perante vocês, está gravado. E nessa novela Flor do Caribe, a personagem da Grazi Massafera, ela gosta de um cara, que é o Henri Castelli, e tem um outro ator, que eu não lembro o nome, que ele foi e matou o cara, assim, ou pelo menos tentou matar, né? Assim, para eles que estão no Brasil, ele tinha matado, só que na realidade ele não morreu. Foi uma farsa que fizeram lá, mas ele não tinha morrido. Então, de certa forma, ali nós temos um triângulo amoroso, tá? Então, vamos imaginar esse triângulo amoroso. Mas partindo do suposto que a Grazi Massafera já fosse casada, porque na novela ela não era casada ainda, mas ela estava grávida do cara, era noiva e estava grávida. Ficou sabendo depois da suposta morte. Vamos supor que ela já fosse casada com o Henri Castelli, tá? O outro cara que matou. Eles não podem casar. Mas pera lá, quem tem que decidir isso é o Estado? Ou são eles? Se a mulher quiser casar com o cara que matou o marido dela, qual que é o problema? Percebem isso? E se o marido dela fosse um estorvo mesmo na vida dela? E ela deu graças a Deus que matou. Estão vendo? Então, assim, são algumas questões que se faz crítica dentro do direito de família, que é uma intervenção que não poderia ocorrer. É uma questão que diz respeito à esfera privada. Que diverso do que vão argumentar, é uma questão que não interessa para o Estado. Ué, se a mulher quiser casar com o cara que matou o marido dela, o problema é dela. Ela é livre. Inclusive, por mais que a gente ache que não, mas são comuns casamentos na penitenciária. Tem pessoas que vai com outra pessoa visitar, se apaixona pelo preso e casa. É um absurdo, não é? Me parece que sim. Mas, enfim, se a pessoa quer, ema, cada um com seus problemas, não é verdade? Bom, e para a gente ver aqui uma última questão do direito de família mínimo, é o princípio da autonomia privada, tá? O princípio da autonomia privada, nós discutimos muito
muito nos negócios jurídicos, e principalmente nas esferas contratuais. Mas nós temos que pensar que a autonomia privada tem que ir além dos negócios jurídicos. Ela tem que atuar aqui também no direito de família. Pois, afinal, a minha vontade ela tem que prevalecer. A vontade das partes tem que prevalecer. Não é verdade? E tem uma autora, a professora Maria Celina Bodan Moraes, que ela vai dizer que a expressão autonomia privada ela deve ser entendida não mais como apenas a liberdade de contratar. Então, ela sai só apenas da esfera contratual, dentro de uma concepção, de uma acepção patrimonialista. Mas ela tem que ser vista num sentido amplo. Em sentido amplo, como assim? Ela tem que ser vista como a manifestação do poder da vontade individual, ou melhor, diz ela, como a manifestação da vontade do sujeito de direitos em relação a todos os atos da vida civil, sejam eles patrimoniais ou não patrimoniais. Percebe? Então, quando nós pensamos em autonomia privada, eu tenho que, sim, que valorizar a liberdade das partes. E isso é importante, muitas vezes, vocês, futuros promotores, pensarem na hora de um parecer. Tá? Ou, enfim, quem for juiz. Eu já vi decisões judiciais em sede de liminar dando questões contrárias àquilo que foi pedido pela parte. Então, me parece uma intervenção muito grande do Estado, né? Bom, algumas conclusões aqui, quando nós pensamos em direito de família mínimo. Bom, a autonomia privada ela deve ser uma regra geral para a condução das situações ocorridas. Desculpem, pessoal. Então, a autonomia privada ela tem que ser a regra geral, tá? Claro que em algumas situações, havendo vulnerabilidade de um dos membros daquela entidade familiar, o Estado tem que intervir para garantir a dignidade da pessoa que se encontra em condição vulnerável. Isso é básico. Porque daí, nessa situação, vejam bem, primeiro assegura a autonomia privada, como regra geral, estando algum vulnerável, algum membro em situação de vulnerabilidade, o Estado intervém, porque daí eu vou sair do plano da vontade para o plano do dever, que daí eu imponho a solidariedade constitucional, que nós vimos lá nas nossas primeiras aulas. Beleza? Claro, pessoal, que a questão da vulnerabilidade aqui, me parece que ela precisa ser provada, tá? Eu não poderia entrar, até por uma questão de respeito, eu não poderia entrar em uma lide processual aqui em relações familiares já entendendo que uma parte é vulnerável. Então, assim, não me agrada eu entender a mulher como vulnerável numa discussão processual. Eu não posso ter essa mentalidade. Claro que o conceito de vulnerabilidade ele é amplo, né? Ele é amplo. Mas claro que se ficar demonstrada a vulnerabilidade, daí sim, o Estado precisa intervir. Beleza? Bom, essas considerações, então aqui, ó, nós vimos lá que o direito de família, nós temos essa característica de que, de fato, ele tem aí uma perspectiva de ser essencialmente normas de ordem, ter essencialmente normas de ordem pública, mas que isso não pode, de forma alguma, afastar a autonomia privada, pessoal. Eu sou um grande entusiasta da liberdade, só que o meu conceito de liberdade ele está muito atrelado ao conceito de responsabilidade. Isso as pessoas costumam não atrelar, né? Vão entender liberdade como libertinagem. Mas eu não me agrada muito o Estado querer interferir em questões que não é de competência dele. Pois, afinal, estamos num Estado democrático de direito e esse Estado me parece que ele tem algumas características liberais, até pela leitura da própria Constituição, tá?
Claro que nós vamos ter, em termos práticos, algumas discussões. Salvo o melhor juízo, temos uma que vai ser feita no âmbito do STF. Se o Estado pode obrigar aos pais a vacinarem os filhos. Por incrível que pareça, a discussão da vacina, ela começa agora. Ela começa a ser feita. E um momento que eu acho que boa parte da população está louca para uma vacina, né? Queria tanto estar com vocês aqui agora e não falando só para as carinhas de vocês, fechadas no computador e para o meu computador, né? Mas é um momento que a gente anseia a vacina. E começa a ter uma mentalidade de que muitos pais começam a desacreditar na vacina. Claro que a literatura médica como um todo vai dizer isso, que eu desacredito na vacina porque hoje muitas doenças estavam desaparecidas, né? Então, quer dizer, quando eu tiro o medo, aí a pessoa fala, essa vacina não serve para nada. Mas talvez ela não para raciocinar que talvez não tenha nada por conta da vacina. Mas, enfim, o fato é que a vacina é algo muito controvertido em algumas famílias. E aí se discute se pode ou não ter essa intervenção do Estado. E o STF está a discutir isso. Assim como a discussão que nós temos dentro do direito civil, da testemunha de Jeová, transfusão de sangue, e assim por diante. Mas o fato é que a Constituição de 88, ela vem instaurar um novo direito de família. Então, se nós pensarmos que a Constituição de 88, no momento da sua promulgação, nós estávamos no Código de 1916, que era um código essencialmente paternalista. E aí vem, de fato, dentro de uma perspectiva desse novo de família, e a nossa Constituição, ela traz uma nova forma, uma nova visão. Beleza? Claro que, por exemplo, instituições como o IBDFAM, que é uma das mais importantes do direito de família no Brasil, eles têm algumas ideias que são até além do que, de fato, a sociedade está, beleza? Porque não sei se é uma percepção dos senhores e das senhoritas, mas me parece que nós temos uma onda de pessoas que estão valorizando o conservadorismo, que são conservadoras, tá? Claro que é conservador no Brasil, né? Eu sou conservador, mas eu aceito o divórcio, você pode casar quantas vezes você quer. É um conservador na brasileira, um conservador jabuticaba. Mas é fato que eu tenho que respeitar, né? Para isso que existe o debate lá no Congresso. Então, o IBDFAN tem alguns posicionamentos assim bem avançados, vamos assim dizer. Se quiserem enquadrar, pode dizer progressistas, né? Vamos assim dizer. Mas o fato é que tem que ser discutido isso com a sociedade, tá? Que vai interferir em todos. Mas algumas coisas nós já temos sob o ponto de vista constitucional. Algumas coisas nós já temos. Não vamos discutir aqui o que seria o princípio da dignidade da pessoa humana, porque nós já vimos, e é óbvio que esse princípio se aplica e é um princípio do direito de família, né, que está lá no artigo 1º, inciso 3º, um dos nossos fundamentos do Estado. Mas para a gente não discutir o conceito disso, não perder tempo discutindo o conceito, eu trouxe aqui algumas aplicações práticas, desculpem, desse princípio no direito de família. Alguns nós já até comentamos em outras aulas, tá? Em outros vídeos. Para quem estiver assistindo depois, só buscar lá outros vídeos. Mas o primeiro foi de eu reconhecer como bem de família o imóvel de pessoa solteira. Quando o STJ reconheceu como bem de família o imóvel de uma pessoa solteira, ele está aplicando claramente o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? Que a Lei 8.009, que trata do bem de família, ela fala de família. A Constituição, por sua vez, tem um conceito de família como a união entre homem e mulher. Muitos autores, inclusive a partir da decisão do
da união, da possibilidade de união homoafetiva, vão dizer que o conceito que está na Constituição é meramente exemplificativo e não taxativo. E me parece que tem lógica esse argumento, tá? Eu não posso entender família só como união entre homem e mulher. Até mesmo porque hoje nós falamos até como membro da família os pets. Não é verdade? Eu participei de uma convenção de condomínio que o rapaz que foi se candidatar a síndico, ele colocou lá, sou pai de pet. Então, como uma qualidade, ele colocou que ele era pai de pet. Estão vendo? E isso é algo que é crescente na nossa sociedade, né? De reconhecer os animais como parte da família. Estão vendo? E, então, me parece que, de fato, até mesmo, porque essa ideia de família é uma ideia aberta que vai depender, né, como eu entendo família, que tem que ser um conceito aberto mesmo dentro da Constituição. Então, seria um rol exemplificativo. Mas, esse primeiro exemplo de aplicação prática aí, nós tivemos. Bom, segundo exemplo que eu coloco aqui, que foi a relativização, ou pelo menos mitigação da culpa. Então, não sei se todos aqui, porque eu não sei a idade dos senhores e das senhoritas, ou há quanto tempo eu advogo, mas uma discussão que era muito frequente em divórcio é de quem era a culpa, né? Uma discussão muito frequente. Hoje, essa discussão ela perdeu importância. Ela perdeu muita importância, em especial com a emenda constitucional 66, de 2010, então já faz 10 anos, que vai possibilitar o divórcio direto. Então, a culpa vai ter discussões lá, quando eu vou falar em termos de alimentos, enfim, que mesmo assim é muito criticado por algumas pessoas. Por exemplo, o professor Flávio Tartucci entende que os alimentos, que a pessoa não pode perder alimentos, porque ela deu culpa salvo se ele mudou de posicionamento, né? Mas até onde eu sei, ele entende que não seria correto. Mas, enfim. Então, a discussão da culpa hoje ela não tem mais tanta relevância. Mas eu já relativizava a discussão da culpa pensando no princípio da dignidade da pessoa humana. Em termos práticos, é muito comum a pessoa pensar, falar, filha da mãe abandonou o lar, ela perdeu direito aos bens, né? Tem essa ideia dentro da população. Nós temos essas questões. Bom, outros exemplos de aplicação prática do princípio da dignidade da pessoa humana no direito de família é a tese do abandono paterno filial, que nós já até discutimos em responsabilidade civil, tá? É interessante, pessoal, para quem gostou dessa tese aí, de ver a crítica da professora Giselda Hironaka. A professora Giselda Hironaka faz uma crítica muito grande aí nessa questão de reconhecer como o abandono paterno filial como possibilidade, né, considerado como um dano passível de responsabilidade civil. Eu tenho um amigo não, um irmão, que eu ganhei no doutorado, que é o professor Carlos Alexandre Moraes, que é da Unicesumar. Ele tem um livro chamado Responsabilidade Civil nas Relações Familiares, que é a versão comercial da tese dele. E o professor Carlos, ele disse, olha o que ele diz, eu não concordo nada com ele, né? Ele é meu irmão, mas eu não concordo com isso. Mas ele diz, por exemplo, se você é uma mulher que quer fazer uma reprodução assistida, que eventualmente você tem que reparar o seu filho futuramente com dano moral, por ele não ter tido a oportunidade de ter um pai. Ele traz toda uma fundamentação, fazendo dentro de uma perspectiva do direito e psicologia, enfim. Então, ele traz várias questões na tese dele de doutorado, que inclusive foi indicado para o Prêmio CAPES de melhor tese do nosso ano, e ele faz várias reflexões nesse sentido. Estão vendo? Então, assim, temos discussões doutrinárias aí. Claro que muitas coisas, assim, quando ele mandou para mim a tese para eu ver, várias coisas eu questionei ele em termos práticos, né? Porque pensem bem, eu sou um filho por reprodução assistida, eu quero processar minha mãe porque eu não tive pai. Eu acho muito difícil, em termos práticos, você provar o nexo de causalidade. De que o seu sofrimento é pelo fato de que você não teve pai.
Me parece difícil em termos práticos, né? Mas ele defende essa questão. Então, sobre a tese do abandono paterno-filial aí, enfim, de você falar que seu pai te abandonou, não te deu devida atenção, isso gera dano moral, que nós já discutimos na responsabilidade civil. Quem quiser, depois conversa comigo que eu posso passar para os senhores e para as senhoritas a crítica da Giselda Hironaka, professora titular da USP. Um último exemplo de aplicação prática do princípio da dignidade da pessoa humana nas relações do direito de família é o direito à busca pela felicidade. Então, hoje a gente discute bastante aí se o direito à felicidade, enfim, se a gente teria um princípio aí, se seria um direito fundamental. Porque se a gente pensar sob um ponto de vista filosófico, qual que é a finalidade humana? Vamos lá, pessoal. Ô, Givanildo, vamos lá. Sob um ponto de vista filosófico, meu caro, o senhor que é super organizado aí com as suas marcações, o que o ser humano quer? O que ele busca, afinal? Ó, o Givanildo não tá. Você viu como que a gente pega a pessoa que não tá assistindo? Vamos lá, Lígia, então. Ou alguém se quiser ajudar. Ah, você tá assim, né? Qual que é a busca do ser humano? O que a gente mais quer, pessoal? Felicidade. O nosso fim enquanto ser humano, dentro de um aspecto filosófico, a gente busca a felicidade. Por isso, então, o Givanildo, o dinheiro ele não traz felicidade, mas ele manda buscar. Por isso que a gente quer dinheiro, entendeu? Por que eu trabalho bastante? Porque eu quero ter dinheiro para fazer aquelas coisas que me dão prazer. Eu mesmo sou uma pessoa que eu viajo muito. Então, para vocês terem noção que o meu nível de felicidade está muito complicado nessa pandemia. Eu viajo bastante mesmo. E gosto disso. E de fato, muitas vezes o dinheiro para mim ele significa isso. De trazer, né? De proporcionar esses momentos de felicidade. Inclusive, uma discussão aí, trazendo discussões que são feitas nas redes sociais. A Angélica vai fazer um programa chamado Simples Assim. Aí já começaram a criticar, né? Porque hoje, em rede social, você não pode falar nada que é difícil. Te xingam. Você tem que ser muito ponderado para você não ser xingado em redes sociais. Aí um já falou, é fácil, né, Angélica? Falar em Simples Assim, você usando uma roupa lá que está avaliada em 23 mil reais. Aí o Rafinha Bastos, se não falha a memória, falou, é fácil eu falar que é simples assim, que a felicidade está em comer um pão com manteiga tendo bilhões na minha conta, né? Aí, de fato, um pão com manteiga se torna algo bem, bem feliz. Nossa, eu posso comer um pão com manteiga com a minha família. Mas o fato é que a nossa ideia, principalmente trazendo de uma perspectiva filosófica, é buscar a felicidade. Então, o STF... Desculpe, esqueci de trazer minha água. O STF ele vai falar do direito à busca pela felicidade quando ele reconhece a igualdade entre a paternidade socioafetiva, e eu vou discutir umas questões práticas bem interessantes, senhores e senhoritas, e biológica. Então, hoje, nós temos aí uma igualdade, tá? Uma igualdade. Foi bem engraçado, esses dias eu fui procurado no escritório, e aí depois a parte acabou desistindo. Mas foi a seguinte situação. O cara provavelmente deu uns pega numa mulher casada, tá? Lógico que ele não deixou, não ficou muito claro isso, mas pelo que dá a entender foi isso. Então a mulher deu uma pulada de cerca com ele trabalhava com ela, e ela engravidou. Quando ela engravidou, presunção óbvia, o marido assume, né? Só que esse cara ficou sabendo após um tempo, acho que a menina já está, menina ou menino, não lembro, está com uns 4 anos, ficou sabendo que ele era o pai. E daí ele me procurou no escritório, só que, para falar a verdade, eu acho que a ideia dele era mais de atingir o outro pai do que de assumir uma paternidade.
Mas ele me procurou no escritório porque ele queria ver isso. E a todo momento, a ideia dele era tirar o nome do pai do registro. Nós sabemos disso que é um problema, né? Principalmente aqui que o STJ muitas vezes vai reconhecer que a socioafetividade é até mais importante que os laços sanguíneos. Não que laço sanguíneo não tenha importância, mas a socioafetividade ela tem um valor muito grande. Aí eu expliquei para ele que hoje existe essa questão da multiparentalidade, enfim. Até que indico o livro de uma amiga minha, professora Daniela Paiano, professora da UEL, chama Família Atual e as Espécies de Filiação. Ele vai dizer da possibilidade jurídica da multiparentalidade. Tá? Então, nós temos aí essas questões, enfim, essas discussões que podem ser feitas, mas o STF reconheceu, nesse julgado especificamente, depois de 2016, o direito à busca pela felicidade. Tá? A busca pela felicidade, ela vai justificar algumas teses, como, por exemplo, isso, Givanildo, é justamente isso. Aliás, eu não sei se foi o STF, agora deixou em dúvida, porque nesse julgamento, ele reconhece a igualdade entre a paternidade social, mas eu não lembro se a decisão exatamente é dele, que reconhece da possibilidade do registro de dois pais, tá? Ou se foi o STJ. Não me recordo agora. Mas a ideia daqui do STF foi de reconhecer como ambas no sentido de igualdade. Porque a discussão que ocasionou isso daí seria o seguinte, pensa bem, ó, pensa uma questão prática. O direito de família é muito casuístico, tá, pessoal? Ele é muito casuístico. Então é o seguinte, eu, Fábio Brasilino, engravido uma moça, que é a minha esposa, uma mulher que é a minha esposa, ou enfim, vamos imaginar que eu engravidei ela e resolvo casar com ela, tá? E casei com ela, só que ela acaba morrendo, ou quando no parto, ou quando meu filho é muito pequeno. Vamos supor que eu não tivesse muita afinidade com essa moça, né? Casei só pelo fato dela estar grávida, mas eu comecei a ter um outro relacionamento. E essa outra pessoa supre as necessidades do meu filho como mãe. Meu filho acaba reconhecendo ela como mãe. Só que, de um lado, ele não quer retirar o nome daquela mãe biológica. Estão vendo? Porque é diferente de alguém que abandona, por exemplo, na adoção. Que se dane, meus pais. Me abandonaram mesmo. Só que é uma questão de morte. Só que você tem um reconhecimento muito grande daquela pessoa ali. Enfim, o STF vem, reconhece isso. E a partir desse momento a gente começa a ter a possibilidade de ter no registro o pai natural, enfim, ou a mãe natural e o sócio afetivo. Eu posso ter o ambos. Beleza? Bom, seguindo aí. Nós temos como um princípio de extrema importância dentro do direito de família, que é o princípio da solidariedade familiar. Que eu vou tirar ele, que eu vou buscar ele lá do artigo 3º, inciso 1º da Constituição. Só que lembrando, pessoal, solidariedade familiar, a gente pensa muito em solidariedade patrimonial, né? A gente pensa muito. Só que não é isso. Não é isso. Nós temos que pensar solidariedade também na perspectiva afetiva e psicológica. Nós temos que pensar nesse tripé. Patrimonial, afetivo e psicológico. Tá? Eu não sei onde eu estava vendo, mas eu vi que a pandemia acabou... Eu acredito que foi no Criança Esperança. Isso, foi no Criança Esperança. Teve uma parte lá, com o Serginho Groisman, que ele fez umas crianças falarem, assim, como se eles fossem âncoras, né? E a cada criança, coisa mais linda do mundo, aquela parte. E cada criança foi falando, né, algumas questões. E o menino, se me falha a memória aqui, de Cornélio, uma criancinha de Cornélio, um rapazinho, deve ter 7 anos, ele pegou e falou que a pandemia aproximou bastante, principalmente os pais, que muitas vezes os pais são aqueles que normalmente, tá? Não que isso seja determinante, mas que normalmente são aqueles que são mais afastados dos filhos. E a pandemia acabou possibilitando essa maior convivência dos pais.
Quando eu falo pai do homem, tá? Porque na maioria das nossas relações, a gente ainda tem a mulher como a base, vamos assim dizer, da criação dos filhos, né? E o homem como provedor. Aqui pese muitas vezes a mulher faz os dois papéis, né? Mas, enfim, é algo ainda que é recorrente na nossa sociedade. Então, essa solidariedade ela tem que ser nessa perspectiva aí patrimonial, afetiva, psicológica. Sempre quando eu oriento os clientes, advogado civilista, pessoal, quando vai falar de direito de família, e, enfim, é muito comum que homens procurem outros homens para ser advogados, tá? E eles acabam, enfim, tratando você quase como um amigo na hora que eles vão falar sobre o problema. E eu sempre procuro orientar eles nesse sentido, de que os filhos têm essas necessidades, né? Claro que ele não deixa de ser meu cliente, então eu tenho que fazer o que o cliente quer, mas na medida do possível, na medida da liberdade que ele me dá, eu falo essas questões, exponho esse posicionamento. Então, assim, eu tenho vários casos, não que eu não advogue para mulher, tenho também casos de mulheres, mas eu tenho muito, assim, a maioria dos casos são homens para que eu advogo. Bom, e dentro dessa ideia do princípio da solidariedade familiar, a gente tem aquela discussão, e é uma discussão que eu vou fazer aqui, que a gente precisa repensar sobre alimentos. Porque o que acontece? A princípio, a priori, a perda do poder familiar, então, quando a pessoa adquire a maioridade, o meu dever de alimentos, sob o ponto de vista do poder familiar, ele encerra, né? Sabemos que, em termos práticos, nós precisamos de uma decisão judicial para isso. Então, se tem alimentos arbitrados por juiz, tem que ser exonerado pelo juiz. E aí surge a seguinte pergunta: a perda do poder familiar por si só é motivo para a extinção do dever de alimentos? Não, meus queridos. São comuns decisões no seguinte sentido, que não é o simples fato da pessoa atingir 18 anos que logo os pais já vão parar de pagar os alimentos. Claro que após os 18 anos, desculpe, então após os 18 anos, acaba a presunção legal. Se acabou a presunção legal, logo o filho precisa provar que ele há necessidade dos alimentos. Só que daí o fundamento dos alimentos não está mais no poder familiar, mas está na solidariedade. Percebem isso? Uma coisa muito comum que seria falar, se o filho estiver estudando, ainda o pai precisa pagar alimentos, mas me parece que a questão do alimento aqui, o estudo em si, ele não pode ser tão determinante, pessoal. Ele não pode ser tão determinante. Por quê? O nosso Código Civil, ele traz a maioridade para 18 anos. Só que as pessoas de 18 anos são muito jovens ainda. São muito jovens. Eu vejo isso no ensino superior, porque eu dou aula em faculdade particular, entra alguns meninas com 17, 18 anos. Eles são muito dependentes dos pais. Existem instituições que, assim, o professor Carlos Alexandre, ele foi coordenador de uma instituição. Era comum ele falar com os pais. Estão vendo? Então, não me parece que a sociedade não é bem assim. Chegou a 18 anos, você é maior. Claro que em famílias pobres, sim. Na maioria dos casos, né? Porque família pobre o cara já trabalha desde sempre. Mas família classe média para lá, é comum que os pais sustentem os filhos ainda por um bom tempo. Por um bom tempo. Então, claro que se estiver estudando, é óbvio que o pai vai ter que ajudar. Mas não é só isso. Me parece que isso não é determinante. Inclusive, eu cito aqui um exemplo de uma moça, só que ela já estava fazendo mestrado, tá? E que ainda era sustentada pelo pai. E daí, claro, que naquele processo o juiz falou, você está no mestrado já, né? Então, acho que não está mais na hora do seu pai, está mais do que na hora do seu pai parar de pagar pensão. Você já é uma profissional, você pode buscar uma bolsa, enfim. Mas o fato é que muitas vezes é comum você encontrar pessoas de 25, 26, 27, 28 anos que são dependentes dos pais.
Claro que a pensão, nós vamos comentar isso mais para frente, ela não pode ter aquela ideia parasitária, né? Ah, bom, se eu sou filho e eu ganho lá 2 salários mínimos do meu pai, para que eu vou me preocupar? Um salário mínimo, enfim. Eu ganho aquele dinheiro do meu pai, para que eu me preocupo? Tá? Então, lógico que não pode ter essa ideia, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando falamos em alimentos, dentro dessa perspectiva de solidariedade. Bom, ainda dentro da ideia do novo direito de família, vem o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição, e depois o artigo 1596 do Código Civil, e coloca o princípio da igualdade entre os filhos. Isso surgiu para quê? Porque na codificação anterior, enfim, em todo o direito anterior, a Constituição Federal, a gente tinha aí discrepâncias jurídicas de tratamento diferenciado entre filhos, né? O que é filho legítimo, o que não é, enfim, várias terminologias. Nós sabemos que na prática, pessoal, o filho fora do casamento, geralmente ele não vai ter os mesmos benefícios do que o filho do casamento. Na prática, isso ocorre. Pensa uma situação que é muito comum, uma família com boas condições, em que o cara tem um filho com uma menina pobre. Aí ele paga uma pensão. Aí o filho dele estuda nos melhores colégios, o outro estuda na escola pública, enfim. É criado em uma outra realidade. Claro que a gente sabe que na prática a gente tem essa distorção. Mas o fato é que, do ponto de vista jurídico, eu não posso ter essa diferenciação. Tá? E aí surge a seguinte pergunta. É possível deixar mais patrimônio para um dos filhos? E aí, senhores promotores? Vocês precisam dar o parecer. Eu, Fábio Brasilino, tenho os meus filhos dentro do casamento. E tenho um filho fora do casamento. O meu filho mais velho, ele é o cara que é meu braço direito. E eu resolvo deixar um patrimônio a mais para ele. Eu posso? Posso. Dentro dos meus 50%, eu posso doar, até em vida, para quem eu quiser. Para o que eu quiser. Aí, Isabela, eu concordo com você que em umas situações é mais chato mesmo. Mas existem situações que não. Eu já vi casos, por exemplo, dos filhos abandonarem os pais. E daí os pais estão lá na vida, não estão nem aí. E aí? Se o vendo aquilo quer deixar um pouco a mais. Então, estão vendo como depende da casuística? Mas eu falo que é uma questão complicada, né? Porque eu falo que é uma questão complicada. Por quê? Pensem bem. A pessoa tem 3 filhos dentro do casamento e um fora. De pai, ele quer uma discussão. Me parece que sim, nesse caso específico. Porque daí eu estou privilegiando uma categoria de filhos, e não apenas um filho. Mas, como regra geral, sim. Mas a depender da casuística, tá? Então a gente pode ter essa diferenciação. Próxima questão. Problema que nós temos aqui. A Constituição estabelece o princípio da igualdade entre os cônjuges e companheiros. Artigo 226, parágrafo 5º, e posteriormente o Código Civil vem e dispõe isso no artigo 1511 do Código Civil. Mais uma vez aqui, eu chamo a atenção de que na prática, muitas vezes é difícil a gente ter igualdade entre os cônjuges. Podemos ter igualdade formal, mas material é difícil. E também faço uma crítica perigosa aqui, que muitas vezes nós temos privilégio de gênero. Temos sim privilégio de gênero, tá? Aqui eu, Fábio Brasilino, falando, tá? Lembrando, que sempre que alguém fala alguma coisa, vocês têm que entender o contexto da pessoa e quem é a pessoa, né? Então, meu contexto, sou homem e advogo mais para homens.
Isso vai influenciar na minha fala? Claro que vai. Mas me parece que você ter um tipo penal chamado feminicídio não é adequado. Me parece que não é adequado. Por quê? Eu estou colocando como um agravante o fato da pessoa ser mulher. Tá? E eu não desconheço toda a problemática da violência doméstica contra a mulher. Não desconheço, tá? Estou falando uma opinião minha. Uma opinião minha. Outro problema prático. Isso daqui eu falo de dia a dia, tá, pessoal? Eu advogo na esfera de família há 12 anos. Já fui professor de núcleo de prática também. Quando a gente fala nas relações familiares, majoritariamente, e é muito mais fácil você advogar para mulher do que para homem. Isso é óbvio. Olha uma situação prática que eu tive. Eu tenho um regime de guarda compartilhada, aí eu entro com uma ação declaratória de alienação parental praticada pela mãe. Após receber isso, aparecem vários boletins de ocorrência com suposta agressão do pai ao filho. Na rede de proteção, em nenhum momento a criança fala dessas agressões, tá? Então, quer dizer, a rede de proteção não fala da agressão ao filho, o que quer dizer que provavelmente aquela denúncia ali foi caluniosa, né? Aí a mãe faz uma reconvenção falando que, na verdade, quem faz a alienação parental é o pai, faz um pedido liminar para a guarda unilateral e a juíza defere. O juiz defere. A guarda unilateral para a mãe. Estão vendo? O pai já há muito tempo vem falando da prática de alienação parental da mãe, tá? Claro que isso vai ser discutido, mas eu tenho indícios. E ao invés de eu manter o status quo, que é a guarda compartilhada, eu dou para a mãe. Então, eu tenho essas questões também. E, para ser sincero, quando chega um cliente homem, eu já deixo isso muito bem claro. Para que o cara não chegue na hora da audiência e xinga o juiz ou a juíza. Fala, olha, a ideia é essa. Isso aqui é mais difícil para a gente. Estão vendo? Então, assim como na vida, no dia a dia, tem algumas coisas que é muito mais difícil para a mulher, o inverso também é verdadeiro, tá? Tem algumas coisas que são muito mais difíceis para a mulher, mas muito mais. Mas aí a gente tem que tentar buscar um equilíbrio, né? Buscar um equilíbrio. E aqui eu fico muito preocupado com o direito penal, de dizer, isso eu falo na prática, tá? Por mais que o STJ diz que em caso de violência doméstica, a palavra da vítima ela tem uma grande importância, mas prescinde de outros, tem que ter outros elementos. Mas nós sabemos que no dia a dia só a palavra tem condenado as pessoas, né? E isso me preocupa. Por que me preocupa? Olha um caso que eu vi na prática. Também discutia-se um processo de guarda, aí de repente sobrevém um boletim de ocorrência de ameaça, testemunha a cunhada, ambas falando a mesma história, né? Marido responde isso daí. No decorrer do processo, uma outra cunhada dá um depoimento, falando, olha, eu não gostaria muito de me envolver, enfim, porque eu tenho texto, mas eu escutei ela falando que iria colocar a Maria da Penha só por conta do fato dele ter entrado com ação de guarda, que ele quer a guarda compartilhada. Foi logo quando surgiu a lei. E o cara é condenado. Estão vendo? Então, assim, eu tenho algumas coisas ainda que eu tenho que tomar muito cuidado, né? Que eu tenho que trazer a proteção, mas não ir tão além. Eu acredito que sempre a ponderação ali, ela é o melhor remédio. Mas nós temos a questão do princípio da igualdade entre os cônjuges e companheiros. Quando eu penso em igualdade, precisamos lembrar que essa igualdade teria que ser, pelo menos, uma igualdade material, tá? E meninas aqui não queiram me matar, tá? É uma visão de homem, mas eu reconheço toda a problemática
da mulher, enfim, da violência doméstica. Os homens batem na mulher achando que eles estão... Que ela fala, mas ela que veio para cima de mim, enfim. Né? Por isso que eu bati nela. Como se justificasse. Sei de que a mulher, ela tem muitos problemas por ser mulher. Isso é um fato, tá? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não exagerar, né? Porque daí se for luta de gêneros, feminino e masculino, aí eu tenho que me posicionar, né? Porque aí complica. Mas brincadeiras à parte, meus queridos, a minha mensagem aqui é mais no sentido da gente ter um meio termo, tá? Não ir tanto para lá e nem para cá. Então, assim, não é legal você ter uma visão no Poder Judiciário de que a guarda sempre tem que estar com a mulher. Por que a função do homem tem que ser só de dar os alimentos? Olha que beleza. Quando muitos caras chegam no escritório e começam a encher o saco por causa dos alimentos, os caras reclamam que ele tem que estar pagando R$700. Eu falo, nossa senhora, você tá... Daí eu pergunto para ele, eu falo assim, rapaz, o que você acha que a sua mulher faz, sua ex-mulher faz com R$700? Eu falei, o que você compra no mercado? Eu tô vendo nos seus stories você tomando Heineken, comendo picanha. R$700 dá para quanto final de semana? No seu estilo de vida. Né? Aí ele fala, mas é para criança. Eu falei, mas criança também quer coisa boa, quer Danoninho, quer leite Nan. A criança também quer coisa boa. Quer dizer, você compra Heineken para você e para o seu filho pior leite? Aí os caras param para pensar. E eu sempre faço a seguinte indagação. Olha que fácil pro homem, ele paga a pensão e a mulher que se dane. Então o cara, quando separa nessas condições, ele vira solteiro de fato. Vai pra balada, aí ele vira o pegador, né? Porque ele não tem um filho, enquanto a mulher tem. Né? Ela não se tornou mais solteira, ela se tornou divorciada. Porque ela tem um filho para cuidar. Então, quer dizer, a gente precisa, enquanto Poder Judiciário, enquanto Estado, tentar mudar essa concepção. Pelo menos dos pais que queiram cuidar. De não ter a ideia de que o pai, a única função dele é exclusiva de pagar alimentos, e nem que a mãe é a única função exclusiva de cuidar dos filhos. Vamos dividir isso daí, pessoal. Vamos dividir. Algumas discussões referente à igualdade de gênero. Bom, seria a questão de alimentos devidos entre os ex-cônjuges. Claro, pessoal, que foi muito comum, e é muito comum, pelo menos eu nunca vi na prática, eu nunca tive nenhum caso de homem precisar de pensão. Mas é muito comum a mulher precisar. Tá? E quando a mulher precisa da pensão, ou, enfim, qualquer um dos cônjuges, né? A gente tem que ter aí um bom senso dentro das decisões judiciais, e isso daí é algo que já é um padrão, um posicionamento da jurisprudência, que essa pensão, sempre que possível, ela tem que ser transitória. Transitória em que sentido? No sentido de que possa aquela pessoa se recolocar no mercado de trabalho. E quando eu falo mulher aqui, pessoal, após essas minhas falas, principalmente vocês meninas, não é que eu sou machista, preconceituoso, não, tá? É porque é o mais comum, é o mais corriqueiro. A mulher, ela acaba abdicando, muitas vezes, da sua carreira profissional, dos seus estudos por causa de filho. Eu tenho professoras amigas que abandonaram o doutorado na USP, então elas passaram o doutorado na USP, que é uma coisa super difícil, abandonou o doutorado porque ela teve um filho. Estão vendo? É comum a mulher ser mais sacrificada nesse sentido. Então, esses alimentos, sem regras, eles têm que ser por um prazo determinado. Exceto se o cônjuge não tiver mais condição de ser reinserido no mercado de trabalho. Do fato de readquirir a sua autonomia financeira. Aqui eu já vi de tudo, pessoal. Eu já vi esse caso foi bem engraçado. Chegou um casal no escritório que queriam ser... Primeiro que ele procurou foi o marido, ele já tem uma certa idade, já é aposentado, e eles queriam separar. Eu falei, vai separar nessa idade, né?
Eu falo, eu sou muito sincero com os clientes. Mas vai se separar agora na cidade, só que a mulher dele é mais nova que ele. Pelo menos visualmente, é. Eu não sei se de fato. Não, tem que ser mais nova. E me parece que a mulher dele tinha formação e tudo. Enfim, mas a mulher não queria separar, ele queria. Né? Motivo, eu já falei para ele, falei, não precisa falar para mim qual é o motivo. Que às vezes o cara chega lá, é uma traição, principalmente se a mulher dele for mais nova, o cara fica meio constrangido. Então, eu não prefiro não saber, para não constranger. E também para não ficar olhando com uma cara para a mulher, né? Falar, ah, malandrona. Mas, enfim. O fato é, muitas vezes, que a pessoa foi casada há 30 anos e ela sempre foi dependente do marido. Não necessariamente do lar, tá? O marido muitas vezes pagou empregado, que era o caso, enfim. Ela dá aquela ajeitada na casa, mas ela sempre teve assistência. E aí, como que você coloca essa pessoa no mercado de trabalho? Estão vendo? É fácil? É difícil, não é verdade? Claro que assim, para a gente ver como a nossa sociedade está impregnada por um machismo sistêmico, né? Muitas vezes eu escuto de mulheres, nesse caso, falar assim, eu perdi a minha juventude, que esse filho da mãe. Tipo, para mim parece, cara, eu podia ter pego outro, né? Se eu fosse jovem ainda, a mulher falando isso, né? Mas, enfim. Então, a gente tem essa questão, que dentro dessa perspectiva de igualdade entre os cônjuges, no posicionamento dos alimentos especificamente, eu tenho que ter esse cuidado. Tem um caso bem interessante, não sei se eu já comentei com os senhores e com as senhoritas, mas é um caso de São Paulo, que a mulher, que ela era... Agora, eu não sei qual que é a profissão, acho que ela era psicóloga. Acho que esse caso ficou conhecido como a psicóloga dos jardins, alguma coisa assim, tá? Vou lembrar só, eu vou falar só o fato, mas eu não lembro dos detalhes. Mas foi lá ela morava no Jardins, que é um bairro nobre de São Paulo. E ela entrou com uma ação revisional de alimentos, porque ela falou que ela não tinha que após o divórcio ela não tinha o mesmo padrão de vida, então ela não podia viajar mais para a Europa toda vez, todo ano, enfim, né? Essa tomou no nariz. Porque ficou constatado durante o processo, claro que o cara fez uma reconvenção discutindo a exoneração, falando que ela tinha uma profissão, e foi exonerada a pensão. Então ela entrou para majorar e foi exonerada. Acho que ficou ruim para advogado dela, né? Ficou ruim para explicar. Mas, enfim, é dentro dessa perspectiva que o STJ já se posiciona. Então, se eu consigo colocar a outra pessoa no mercado de trabalho, eu tenho que ter aí uma pensão provisória. Eu me lembro de um caso, era uma mulher jovem, ela tinha 40 anos, e ela não trabalhava, de fato, mas já tinha trabalhado. Mas naquela época ela não estava trabalhando. E na hora, assim, foi um acordo excelente para ela. Ela ficou na posse dos... Eles tinham uns 3 ou 4 imóveis. Ela ficou na posse dos imóveis até a venda e ficou delimitado pensão de 1 ano e meio. Então o cara iria pagar pensão em 1 ano e meio, né? Ela achou um absurdo na época o acordo. Eu sugeri para ela fazer porque, pensa bem, você ficar com 3 imóveis na posse até vender esses imóveis e você tendo os frutos disso, e depois que vender, você vai ter 1 imóvel e meio. Eram imóveis com valores consideráveis. Eu falei, olha, você não vai conseguir isso daí, melhor em sentença, né? Porque a sentença de divórcio a gente sabe qual é. E ela achou absurdo, mas só 1 ano e meio que ele vai me pagar? Mas quer dizer, 1 ano e meio me parece que é um tempo até razoável aí para que a parte tenha aí uma colocação profissional. Claro que tudo vai depender da casuística. Então vamos imaginar, a mulher ela deixou de cursar a faculdade, deixou de fazer uma especialização, enfim, que o marido pague até que, ou se for o caso contrário, eu falo marido que eu sempre penso em mim, mas que a pessoa pague ali até a pessoa se formar, e, enfim, após formado um tempo, para se colocar no mercado de trabalho, mas para ter essa perspectiva. Bom, uma discussão que a gente tinha aí seria a questão da competência ser no domicílio da mulher, se poderia
ter esse tipo de diferenciação diante do princípio da igualdade entre os cônjuges, né? Mas nós tivemos recentemente, agora em 2019, uma alteração na Lei Maria da Penha, que me parece que não tem tanta importância prática, mas, enfim, que dá uma diferenciada aí entre os cônjuges, que é a opção de na hora da mulher que está sofrendo violência doméstica, dela discutir o divórcio ou da dissolução da união estável ali no próprio juizado de violência doméstica. Essa lei ela foi vetada, mas o veto foi derrubado, que é a Lei 13.894 de 2019, que altera a Lei Maria da Penha. Por que eu falo que não tem tanta importância prática? Porque, primeiro, me parece que você colocar uma discussão de divórcio em um processo que é Maria da Penha é complicadíssimo. Não é verdade? Complicadíssimo. Então, assim, você está colocando duas coisas complicadas ali, vamos assim dizer, no mesmo processo. Agora, imagine você ter que esperar. Se o juiz não dá uma dissolução, enfim, não dá uma tutela de evidência, ou não antecipa a tutela para dar o divórcio, a mulher vai ter que esperar até o fim desse procedimento da Maria da Penha, que nós sabemos que muitas vezes é muito demorado, enquanto se fosse na vara de família era muito rápido, porque divórcio não tem discussão. Ah, eu não quero divórcio, está divorciado. Você só abre o contraditório porque tem que abrir, porque você não tem discussão. E outra questão que não traz aí uma importância prática é que exclui a possibilidade de partilha. Quer dizer, você divorcia, mas não tem a partilha, que é, muitas vezes, o problema da mulher. Por que muita mulher aceita violência? Porque ela é dependente financeira. Porque ela é dependente financeira. Por isso que ela aceita a violência. Estão vendo? Mas vamos lá. Bom, uma outra questão que nós temos, que também está relacionada a isso que estamos falando, mas é o princípio da igualdade na chefia familiar. Então, parece-me que para a época da Constituição de 88 foi super válido isso, aqui parece que hoje é muito comum, né? Então, você tira aquela ideia do pátrio poder e vem para a ideia do poder familiar, mas isso hoje já é bem tranquilo, não temos tanto problema quanto a isso. Agora, uma questão que dá bastante problema prático, que é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. A maioria dos pareceres do Ministério Público e decisões judiciais coloca lá, pensando no superior interesse da criança e do adolescente, opino por tal questão, ou decido por tal questão. O princípio do melhor interesse da criança, muitas vezes, ele se transformou um super trunfo, assim como o da dignidade lá no direito penal. Quando você não, já que vocês gostam de penal, quando você não sabe o que argumentar, fala que fere a dignidade. Esse é o princípio do superior interesse da criança, tá? Que muitas vezes não é tão assim. Aqui eu faço muitas críticas na prática do nosso sistema, só que eu faço críticas sabendo da problemática que nós temos. Porque, veja bem, em regra, eu vou ter uma equipe técnica que faz entrevistas, e essas entrevistas, pessoal, se você cata pessoas ligeiras, é super moldável, dá para você moldar bastante a entrevista, tá? Ah, professor, mas elas são profissionais, mas falam 10 minutos. Você ser falso 10 minutos é fácil. Você ser dissimulado 10 minutos é fácil. Então, muitas vezes, eles não têm muito tempo. Tá? Aliás, na maioria das vezes. Na maioria dos casos. Algumas entrevistas fazem por telefone. E daí diz que é o melhor interesse da criança. Que é super discutível. Né? Super discutível. O que seria o melhor interesse da criança? O que é isso? Vamos ter que ver na prática. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado, quando a gente fala no superior interesse das crianças. Eu, via das dúvidas, em tudo que eu for fazer, eu coloco lá, pensando no superior interesse da criança, tem que ser feito isso e aquilo.
E eu percebo que quando eu faço essas manifestações, elas são melhores vistas pelo Ministério Público, pelos juízes, enfim. Mas muitas vezes, na realidade, eu tô maquiando o interesse que é da parte, né, que é do pai, como se fosse o superior interesse da criança. Então, eu acredito que vocês, na nobre função de Ministério Público, têm que entender isso. Tomar cuidado para essa maquiada do interesse das partes, entender o que é interesse da parte e o que é interesse da criança. Porque o que eu percebo quando há discussão na guarda, tá? Muitas vezes ela se origina por uma questão patrimonial, ou muitas vezes se origina por um excesso de zelo daquela pessoa que tem a guarda. Não vou deixar meu filho. A pessoa fala meu filho, com aquela ideia de posse, de possessão. Ela não entende o nosso filho, que o filho é um ser, né, que tem direitos diversos dos pais. Tem aquela ideia de possessão. Então, geralmente, a discussão de guarda é a ideia de possessão ou problemas patrimoniais, né, que daí eu quero atingir um dos cônjuges. Bom, um princípio que é um pouco complicado, mas eu tenho lá minhas dúvidas se seria um princípio, mas a doutrina de jurisprudência entende que sim. Mas eu tenho lá minhas dúvidas. É um princípio chamado da afetividade. O pessoal do direito de família, os grandes estudiosos, entusiastas de direito de família, eles adoram o princípio da afetividade. E me parece que, de fato, a afetividade ela tem um valor muito importante nas relações familiares. Eu sou de uma família eu sou de uma típica família mosaico. O que é isso? Você tem filhos de pais diferentes dentro da sua relação, então você tem irmãos que não foram filhos da sua mãe, né? E tem o pai casado com uma outra mulher que também tem filhos, que a gente tem toda essa afetividade na nossa família. Estão vendo? Então, eu sei a importância da afetividade dentro da minha família. Eu sei como isso é importante, que muitas vezes vai além da questão sanguínea. Mas aí, elevar a princípio é um pouco difícil, porque princípio tem que ter uma carga normativa. E onde estaria a normatividade da afetividade? Beleza? Mas o fato é que, no direito de família, esse é um princípio muito comentado. Um autor que é referência é o Ricardo Calderon. O Ricardo Calderon falou do princípio da afetividade na sua dissertação de mestrado. Então, ele é uma das referências que nós temos. Aqui, peça qualquer manual de família, você vai ver o princípio da afetividade. E um exemplo muito, muito corriqueiro da importância da afetividade é quando o marido reconhece o filho que não é seu. Eu me lembro de um caso, pessoal. Deixa eu ver como que eu vou contar aqui para não expor tantas partes. Mas esse caso eu peguei, eu era um advogado bem jovem. E eu sempre fui um pouco chato, desde jovem, né? Mas a situação era a seguinte. Havia-se uma discussão de um imóvel que estava no nome da irmã da mulher, tá? Mas, processualmente, o pai não tinha nenhuma prova de que aquele imóvel era da família. Então, vamos se apegar nas questões processuais. Existiu uma filha assumida pelo pai, conscientemente, uns 12 anos na época, ela tinha. E o pai assumiu e a filha não sabia que ela não era filha daquele casamento. Mas o cara assumiu. Sempre tratou como filho e gostava. Veio um advogado, da velha guarda, aí ele olhou para mim e falou, acho que esse molecote aí eu vou sentar em cima dele, né? E numa preliminar para a gente chegar num acordo, ele olha para minha cara e fala o seguinte, porque ele está desesperado, porque, do ponto de vista processual, era muito difícil ele conseguir metade do imóvel. Ele não conseguia provar isso. Aí ele olha para minha cara, tentando me ameaçar e também desestabilizar a minha cliente. Fala, olha, é muito melhor vocês fazerem um acordo aqui, dividir esse imóvel, porque senão a menina pode ficar sabendo que ela não é filha do cara, tá? O senhor não é pai, bababá, ele falou que eu não sou pai. Rapaz, na hora eu bati a mão na mesa, falei, eu não sou pai, mas eu não sou vagabundo. Porque um pai
que assume uma criança, fica 12 anos como pai, e tem a coragem de falar isso por uma questão patrimonial, ele é um vagabundo, eu não tenho outro nome para isso. Nisso, a mãe da menina já começou a chorar, já me chamou do lado, falou, vamos fazer acordo, eu assumo tudo. Queria pegar até as dívidas do cara, e eu não deixei, tá? E aí o filho da mãe falou isso para mim, né? E isso faz lá uns 12 anos atrás. Então, me parece que desde lá a afetividade ela já tinha importância, porque eu não posso simplesmente falar que eu sou pai, assumir a criança como pai, e de repente eu pegar e vir falar posteriormente que eu não sou pai daquela criança. E para a gente finalizar aqui, pessoal, sei que o nosso tempo já está curto. Coloque o nome dos senhores e das senhoritas aí no chat para que eu faça a chamada, tá? Deixa eu tirar uma foto aqui também. E já para ir finalizando, eu coloco aqui uma notícia. Aí o problema que nós temos aí do direito de família, tá? Mas essa notícia eu coloquei aqui do site do TJ Pará. E ele é muito interessante porque a gente discute essa questão da afetividade, que para mim não precisaria ser princípio. Basta ser um valor ali que eu reconheço como importante nas relações familiares, tá? Bom, o caso é o seguinte, duas mulheres, era um casal homoafetivo, elas queriam elas queriam ter um filho, só que elas não tinham condições de pagar uma clínica de fertilização in vitro. Então, não sei se os senhores e as senhoritas sabem, mas é muito comum que tem alguns sites na internet, eles façam esse tipo de procedimento, tá? Então, duas mulheres que querem ter um filho, elas vão achar um doador. Pode o cara ser de forma natural, né? Então, ele ter uma relação sexual, não é tão comum. Mas o mais comum é que ele vai lá, se masturbe, dê o sêmen, ela pega o sêmen numa seringa e ela introduza o sêmen ali. É um método caseiro. Se vocês procurarem na internet, é super comum isso, tá? Aqui pese, né? Mas, enfim, elas fizeram isso. Bom, no primeiro momento, o cara não se opôs que fosse as mães, elas colocado como mães, só que aquele documento que eu esqueci o nome agora, que veio lá da maternidade, não veio com o nome da outra, que não era biológica, porque eles não tinham esse campo. Aí chegou no ofício, o ofício falou que não queria registrar, que não iria registrar por isso, tá? O que acontece? Ficou essa discussão, porque a mulher, que não era mãe biológica, ela buscava ser reconhecida como mãe. Após um ano desse fato, ocorreu a separação entre elas. Então, elas se separaram, e a mãe biológica começou a impedir o contato da outra com a filha. Ao meu ver, o advogado da mãe não biológica não foi muito diligente, não sei, não conheço o processo, mas ele teria que ter pedido aí, né, um direito de convivência. Mas, enfim, isso não foi feito. No decorrer disso, o pai biológico acaba assumindo a paternidade, então ele vai lá no cartório e assume como pai e começa a conviver com a criança, tá? E disso daí se origina todo o processo. Bom, em primeira instância, foi reconhecida a maternidade socioafetiva. Para mim, me parece perfeito o julgamento. Só que tivemos um problema nesse caso. Eles recorreram e a 11ª Câmara Civil do TJ Paraná, ela afastou o reconhecimento da maternidade. Sabe por que ela afastou? Por que o TJ afastou? Porque não ficou demonstrado o vínculo afetivo. Então, ali faltou a demonstração do vínculo afetivo. Então, a afetividade ela foi determinante. Eu achei um tanto quanto injusta essa decisão, pois, afinal, a mãe biológica impede a outra de conviver. Então, assim, no momento que ela estava casada, beleza. Aí, depois, ela impede de conviver. Ó, você não é mais mãe. Então, é um carro, né, que eu troco de titularidade a hora que eu quero. Quem vai ser pai ou não do meu filho, de acordo com meus interesses. O que já é um absurdo. Então, ela impede, o Poder Judiciário demora, e aí vem o próprio Judiciário
fala que não, você não tem mais convivência afetiva. Pô, eu não tenho convivência afetiva justamente porque você, Poder Judiciário, demorou. E porque a mãe agiu de má fé. Que impusesse a convivência a partir daquele momento. Como é muito comum em vários casos. Claro, pessoal, que estou falando aqui com base numa notícia do site do TJ. Não tenho conhecimento do processo. Mas me pareceu muito injusto. E isso é muito comum. Só uma última historinha, da gente já finaliza, prometo. Esses dias eu estava no Carrefour, fui comprar uma coisa lá, nem lembro o que era. E eu estava com aquela máscara da OAB. Aí a menina olhou para mim, né, falou, você é advogado? Sou. Nossa, eu estou com um problema. Falei, tá. Então, a minha ex-mulher, ela assumiu a maternidade comigo. Então tá meu nome e o nome dela na certidão de nascimento. E eu quero tirar o nome dela, porque eu larguei dela. Aí eu fui explicar para ela que não era assim, né? Tipo, com toda educação, eu falei, não é assim, né? Uma vez que tem a maternidade, enfim, eu não posso ficar, senão também vira zona, né? Pelo amor de Deus, eu larguei, então tira. Daí a próxima eu coloco, daí eu tiro. Pô, é uma criança, não é um carro. Mas, enfim, ela pegou e falou assim, mas isso aqui é algo super fácil. E eu falei para ela que não era, né? E daí ela falou assim, você acha que é absurdo? É que o advogado cobrou muito caro, por isso que eu não fiz ainda. Eu falei, quanto que ele cobrou? Ela falou, R$1.200. Eu falei, minha nossa senhora. Daí eu falei, moça, então faz com ele, faz. Que não tá caro, não. Não tá nem um pouco caro, na realidade. Mas, enfim, a gente tem esses problemas práticos aí. O judiciário reconhece a questão da efetividade. Fica só essa minha crítica aí da decisão da Câmara. Claro que essas críticas que nós fazemos são umas críticas até erradas, né? Porque não sabemos o conteúdo dos autos. Então, o que ficou provado ou não. Às vezes um advogado não foi tão diligente, ou não sabia dessa questão do vínculo, né? Porque a primeira coisa que eu falo para meus clientes, eu falo assim, olha, de hipótese nenhuma perca o vínculo com seu filho. Mesmo se for biológico, né? Porque eu sei que tudo isso reflete depois numa decisão de guarda, numa decisão de convivência. Então é importante, desde o começo do processo, você reafirmar essa questão do vínculo, justamente pensando na afetividade. Beleza, meus queridos?